Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos. Caríssimo Padre Ivoli, querido irmão do sacerdócio, reverendas religiosas, reverendas madres, meus caríssimos irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, cada um dê conforme o impulso do seu coração, sem tristeza nem constrangimento, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Palavras do apóstolo São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 9. Meus queridos irmãos, eu estou hoje aqui em Bom Jesus, com muita alegria, a convite do Padre Ivoli, para facilitar um trabalho para ele. Às vezes, quando nós temos que dar um recado a alguém, falar de um assunto meio delicado, a gente pede uma outra pessoa que possa não estar tão envolvida e, portanto, fique menos constrangida ao tratar de determinados assuntos. Porque o assunto da pregação de hoje é um assunto muito constrangedor. É um assunto muito delicado. Delicado em todos os sentidos, né? Mas, por outro lado, é um assunto que a gente não pode se omitir. Porque não é uma coisa que seja invenção do padre, capricho do padre, vontade dele, não é? O assunto da pregação de hoje, como o Padre Ivoli já avisou, é aproveitar esse domingo para fazer nas diversas missas, a todos os fiéis, e mesmo os que acompanham pela rádio, uma instrução, uma formação para, não digo formar a nossa consciência, não seria certo falar assim, mas para talvez aumentar a formação da nossa consciência no que se refere ao dízimo. Não é formar, mas melhorar aquilo que nós já sabemos. Por que o assunto é constrangedor? Porque facilmente poderia ser mal interpretado. Alguém poderia pensar, o padre está falando isso porque o dinheiro vai todo para ele. O padre poderia ser mal interpretado, não é? É um assunto perigoso, porque pode gerar ambição, até no padre. Pode, por que não? É um assunto delicado, né? É um assunto perigoso, porque pode passar para nós a ideia de que a igreja é um comércio. E aí Jesus poderia voltar aqui e fazer como fez lá no templo, expulsar todo mundo, dizendo: saiam daqui, porque a minha casa não é um comércio. Não transforme a minha casa num covil de ladrões. Mas é claro que o dízimo não é isso. Então, eu peço a paciência de vocês, e se vocês analisarem bem, quantas vezes no ano o padre tira esse tema para ser o tema específico da pregação, é muito pouco, não é? Então tenham a paciência, mas é importante também, porque não é uma coisa que dependa do padre, é um mandamento da igreja. Por que nós estamos na missa hoje? Todo domingo nós vamos à missa e temos consciência, olha bem essa palavra, hein? Nós temos consciência de ir à missa todo domingo, porque é mandamento de Deus guardar o dia do Senhor, e porque é mandamento da igreja santificar o dia do Senhor com a missa. Por que nós fazemos a Páscoa? Porque é mandamento da igreja. Por que nós fazemos a abstinência da carne nas sextas-feiras, o jejum na quarta-feira de cinza e na sexta-feira santa, ao menos? Porque é mandamento da igreja. Por que então que nós damos o nosso dízimo? Porque é mandamento da igreja. Da mesma forma. Tem a mesma obrigatoriedade? Claro que aí não é da mesma maneira, mas é um mandamento. É algo que a igreja nos pede, nos convida. Então vamos fazer essa reflexão sobre o dízimo. A gente poderia fazer algumas perguntas para facilitar essa reflexão. A primeira pergunta seria essa: o que é o dízimo? Mas vamos começar por outra, para responder a essa. O que não é o dízimo? Umas 6 coisas eu fui pensando que não é o dízimo. Vamos começar por uma coisa que vocês conhecem muito, não só aqui, mas várias paróquias fazem. O dízimo não é o bingo.
Ou dizendo o contrário, o bingo não é o dízimo. Não, não é. Ah, padre, o senhor me desculpe. Eu não concordo com o que o senhor está falando. Eu compro o cartão do bingo, vendo um monte de cartela com a intenção de ajudar. Muito bem. Você mereceria uma salva de palmas, todos os elogios, uma estátua na praça, pelo seu coração generoso. Mas isso não é o dízimo. Depois, se quiserem procurar no dicionário, procura lá assim, bingo. Logo na frente vai estar assim, jogo. É um jogo. Quer dizer que é ruim? Não, depende de como que se faça. Mas é um jogo. A gente aposta. Eu não sei quanto que está a cartela aqui, né? Você aposta, não sei, 15, 20, 30 reais. Você aposta. Claro que é. Então não é o dízimo. E eu colocaria até uma prova para os senhores, para a gente se responder aí no nosso coração. Vamos imaginar que o Padre Ivoli chegasse aqui e falasse assim: olha gente, atenção! Quem tiver com sono, acorda aí. Atenção! No mês que vem, é qual domingo que costuma ser o bingo? Segundo domingo de outubro, nós vamos ter o bingo. Todo mundo compra a cartela. Aqueles avisos que nós já sabemos, né? Toda vez o padre tem que falar. Só que esse mês tem um detalhe muito diferente. Atenção para esse detalhe. O bingo vai correr ali onde costuma correr, só que não tem prêmio. Não tem, não vai ter carro, não vai ter moto, não vai ter panela de pressão, liquidificador, batedeira, nada, não tem prêmio. Responda lá no seu coração: você compraria a cartela do mesmo jeito? Iria ficar ali no sol ou no frio do mesmo jeito? Se você responder com sinceridade, eu iria. Então muito bem, acaba com esse bingo, dá seu dinheiro no dízimo, pronto. Muito mais fácil. Se você disser: ah não padre, aí não, aí é muito, fazer isso tudo para nada, então acaba com esse bingo que está desviando a sua finalidade. Se você está comprando essa cartelinha só com a intenção de ganhar, você não está fazendo uma coisa errada. Mas dizer que você está dando o dízimo, me desculpa, mas não está. Então o dízimo não é o bingo. O dízimo não é uma taxa, o imposto. A gente paga tanto imposto, né? Na igreja também tem imposto, dízimo, tem que pagar. Senão não entra no céu. Senão não é filho de Deus. Senão não vai ganhar nenhuma graça de Deus. É o imposto. Não, o dízimo não é taxa, o dízimo não é imposto, não é nada disso. O dízimo não é esmola. Não é esmola. Nós temos que dar esmola? Temos. Todo mundo tem que dar esmola. Até uma criança pode dar uma esmola. Pode. Você está, por exemplo, na escola, levou seu lanche, tem um menininho pobrezinho que não tem nada, você pode partir na metade o seu sanduíche, dar para ele, dividir essa colinha de biscoito. É uma esmola. Todo mundo pode dar esmola. Até uma pessoa, um morador de rua pode dar esmola. Mas não é dízimo. Dízimo não é esmola. Esmola nós damos por uma pessoa que não tem, ou que tem menos que a gente. Então o dízimo não pode ser uma esmola. O dízimo não é uma doação. Ah, eu sou uma pessoa muito boa, eu gosto de fazer doações, não é? Eu já doei um banco para a igreja, já doei um pedaço desse vitral aí, já ajudei na tinta, ajudei no piso, fiz muitas doações. Muito bem, mais uma estátua para você na praça. Mas não é dízimo. Não, o dízimo não é diretamente fazer uma doação. É mais do que isso. O dízimo não é empréstimo. Eu já vi uma pessoa falando assim: olha, você tem que dar seu dízimo em cima daquilo que você quer ganhar. Ah, mas isso é uma falácia muito grande. Isso é uma ilusão muito grande. Isso é uma armadilha muito grande. Aí sim, para poder pegar o dinheiro da pessoa. A pessoa vai pensar: ah, eu quero ganhar uma quantia muito alta, então eu vou dar 10% daquilo que eu quero ganhar. Chega no final do mês, vai lá no banco receber, o salário é o mesmo. Conclusão: deu o dízimo, deu o salário todo. E aí vai ficar revoltado contra Deus, que não atendeu o pedido. Porque não é assim. Dízimo não é empréstimo. Isso seria uma espécie de investimento, caderneta de poupança. Dízimo não é isso.
Outra coisa, que talvez a gente esteja acostumado: dízimo não é sobra. Não é sobra. A pessoa faz lá as contas, não é? Comprou tudo que queria comprar, fez as compras do mês, gastou dinheiro naquilo que não precisava, entrou na loja e viu escrito promoção, comprou um monte de coisa, potinhos, não sei, mas não vai usar nunca aquilo. Vai matar na promoção. Tem gente que é assim, se vê a palavra promoção, já era, compra. Depois, o que era? Era uma injeção na testa, mas estava na promoção, não podia perder. Tem gente que é assim, se for promoção, tem que comprar. É uma espécie de compulsão, né? Fica compulsivo por comprar. Quando passa na frente da loja, tem que passar do outro lado da rua, senão entra e compra. Não sabe nem para que vai usar. Pois bem, depois que gastou isso tudo, sobrou aqui, essa aqui eu vou dar para a igreja. Sobrou? Não. Depois nós vamos falar de uma pessoa que deu sobras para Deus. Então o dízimo não é um jogo, não é bingo, não é esmola, não é doação, não é empréstimo, não é investimento, não é esmola. O que é o dízimo então? Eu fazia isso tudo pensando que eu estava dando dízimo para a igreja, que eu estava ajudando a igreja. O dízimo é mais do que isso. O dízimo nasce da nossa fé. Já mudou muito, né? Nasce da nossa fé. Quem não acredita em Deus, quem não crê em Deus, que Deus é nosso Pai, que Ele cuida de nós, não seria capaz de dar o dízimo. O dízimo nasce do nosso amor. Para dar dízimo, o mais importante não é ter dinheiro. O mais importante é ter o amor de Deus no coração. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não dá dízimo, porque não tem o amor no coração. Então o dízimo nasce da fé, nasce do amor. E mais importante até do que o amor, mas vai ser consequência dele, o dízimo é uma consequência, prestem bem atenção agora, da consciência, do conhecimento que eu tenho de que tudo que eu tenho é dom de Deus. Pronto, agora nós vamos dizer o que é o dízimo. O dízimo nasce dessa consciência: tudo que eu tenho eu recebi de Deus. Não é o que São Paulo nos pergunta? O que você tem que você não recebeu? E se você recebeu, como que você age como se não tivesse recebido? Tudo que nós temos é dom de Deus. Imaginem, chegasse uma pessoa aqui na igreja com uma mala, falasse assim: segura essa mala para mim aqui, está cheia de dinheiro. Pode abrir não, hein? Só segurar. Aí a pessoa segura. Me dá para mim, para eu segurar. Eu fico aqui segurando. Aí acaba a missa, eu falo assim: eu vou fazer agora uma doação. Vou pegar essa mala, vou fazer uma doação, vou entregar para o dono dela, fazer uma doação. Olha como é que eu sou caridoso. É doação? Não. É uma esmola que eu dei? Não, porque é dele. Eu devolvi, eu entreguei para o dono. Isso é o dízimo. É uma devolução. É devolver, é entregar. Para quem? Para o dono. Se tudo que nós temos na nossa vida é dom de Deus, o dízimo significa devolver, ao menos, não é tudo não, olha como que Deus é bom, ao menos uma parte, como sinal da nossa gratidão por Deus, uma maneira de mostrar o nosso reconhecimento, a nossa gratidão. Isso que é o dízimo. Devolução, mas não é devolução porque eu não gostei não, é como aquela parábola do Evangelho: o Senhor que deu 5 talentos para o servo, e ele multiplicou mais 5 e devolveu. Não é devolver porque não gostou, é devolver pela gratidão. Devolução, devolver, reconhecimento. Eu reconheço que aquilo que eu tenho foi Deus que me deu. Então uma maneira concreta de eu me convencer e de eu manifestar isso num gesto concreto é o dízimo. E gratidão, eu dou porque eu agradeço. Eu agradeço a Deus por tudo o que Ele nos dá. Então isso que é o dízimo. E aí pode vir agora uma pergunta para nós então. Se o dízimo é o reconhecimento, a bondade de Deus por tudo que Deus nos dá, podemos nos perguntar agora: quanto que a pessoa tem que dar? Quem acha difícil doar, deve agradecer, porque não nasceu no Antigo Testamento, hein? Quem acha difícil fazer uma doação, agradeça a Deus porque nasceu
no Novo Testamento e não no Antigo, porque no Antigo Testamento não era escolha não, tinha que dar 10%. Se colhesse 10 sacos de trigo, tinha que tirar 1 e dar. Se colhesse 100, tinha que tirar 10 e dar. Se fosse do salário, né? Pode cada qual fazer a conta aí. Faça uma conta agora aí, quem for rápido na matemática, eu não sou. O salário que você ganha, os bens que você tem, não é? Se você desse 10%, quanto que você daria? E você está dando quanto? Essa quantia? A metade? A metade da metade? A metade da metade da metade? Quanto que a gente dá? A igreja é mãe. E mãe é a melhor pessoa que existe, é a mãe. Por isso que o Papa Francisco tem insistido tanto, né? A igreja é nossa mãe, a maternidade da igreja. E mãe sabe lidar com os filhos. Mãe tem uma psicologia para lidar com os filhos, que é uma coisa impressionante. Então o que a igreja, mãe, estabelece hoje? Qual é a quantia que a igreja estabelece? A igreja não estabelece quantia nenhuma. Padre, muito obrigado, agora só falou minha língua. Espera, eu não acabei a frase ainda, espera. A igreja não estabelece quantia. Ela diz o seguinte: fica a critério de cada um. Ah, tá bom, padre, deixa comigo. É meu critério, né? Deixa comigo. Mas qual que é o critério? Qual que é o critério para você, incluindo as crianças também? Vamos chegar aí vocês, hein? As crianças também. Qual é o critério para eu saber quanto que eu tenho? É consciência, é mandamento. Qual é o critério? Muito simples. O que é o dízimo? É o reconhecimento por aquilo que eu recebo de Deus. Então qual é o critério para eu determinar quanto que eu vou dar no dízimo? Aquilo que você recebe de Deus. Portanto, se você pensa assim, eu vou dar R$2 meu dízimo. Bom, se você acha que tudo que Deus dá a você na sua vida, você pode traduzir isso tirando R$2 do que você tem, não do que você do que sobra, hein? Do que você tem. Tá bom. Se você acha que Deus foi tão mesquinho com você, dá R$2. Ainda bem que Deus não faz como um padre que fez uma vez, né? O padre colocou como o casamento, ele falou: a taxa, o noivo que vai decidir agora. O noivo, pelo que ele achar que a noiva vale, ele dá. Aí o noivo falou: vou dar o que eu quiser então. Foi lá, deu R$10 para o padre. O padre falou: peraí, toma aqui R$5 de troco, pelo que você acha que sua esposa vale. Ainda devolveu o troco. Ainda bem que Deus não faz assim com a gente, hein? Porque o dízimo é para expressar o que Deus me dá. Eu devolvo uma parte. Gente, se Deus pediu que no Antigo Testamento se devolvesse 10%, e se a pessoa der um mínimo, o que você está querendo dizer? Que Deus não faz nada por você. Então o critério é cada um. E por isso que a igreja é mãe. Ela sabe que não pode botar uma lei para todo mundo. Sabe que uma pessoa poderia fazer, ter um dízimo, uma quantia maior, o outro não pode. O critério é cada um. E um mês a coisa pode estar mais apertada. Não como chama? Débito automático. Ou tem que ser aquilo, se não der, vai acumulando juro lá no céu. Não é assim não. Um mês não pode dar, pode acontecer. Mas qual é o critério? É esse. Mas você tem que pensar isso em cima do que você tem. Outra pergunta: padre, por que o dízimo tem que ser dinheiro? Podia ser mantimento. Para um caminhão ali, todo mundo traz sacola de arroz. Quando é para doação, o povo gosta de doar sal, não é? Porque é mais fácil. Bota ali um caminhão de sal, saquinho de sal. Mas o arroz simboliza a nossa vida? Não. O sal simboliza a nossa vida? Não. Só quer dizer que o dinheiro simboliza a nossa vida? Calma. O dinheiro, em geral, é o quê? É o salário. O que é o salário? O salário é o pagamento pelo seu trabalho. Você se desdobra, trabalha o mês inteiro, se dedica. Como resultado do seu trabalho, do desgaste da sua vida, vida que você recebeu de Deus.
saúde que Deus te dá e mantém sem que você peça. Como resultado disso tudo, você tem seu salário. Por isso que o salário, ele termina sendo uma parte da nossa vida. Porque você trabalha e recebe, porque Deus te deu saúde, Deus te deu trabalho, Deus te mantém vivo. Por isso que se tira do salário, se tira do dinheiro. E também, porque como diz, é um sacrifício, é da parte mais sensível do nosso corpo, que se chama bolso, não é? É um sacrifício. E a Madre Teresa dizia, amor de verdade dói. O amor, para ser verdadeiro, ele tem que doer. Então o dízimo pode ser difícil? Pode, mas é um sacrifício. É sacrificar para Deus. Então, por isso que é o dinheiro. Claro que numa determinada situação, há lugares, certos países, que as pessoas não têm dinheiro. Então elas dão mantimento. Doam lá, já vi até um vídeo, a pessoa levando galinha, saco de banana. É o que a pessoa tem. É a única coisa que ela tem. Ela não vende, ela troca a mercadoria, mas é a maneira de mostrar o reconhecimento a Deus. Então, por isso que é o dinheiro. E para quê? Aliás, antes de para quê, quem que tem que dar o dízimo? Eu não preciso nem responder essa pergunta. Só dá o dízimo, vamos reduzir. Quem é que tem que dar? Só deve dar o dízimo quem acha que recebe algum benefício de Deus. Pronto. Quem não quiser dar, está dispensado. Se você achar que você não precisa de Deus, não recebe nada de Deus, você não precisa dar o dízimo. Você pode falar, essa pregação não é para mim. Eu não estou nessa lista, porque Deus não me dá nada, Deus não faz nada para mim, a minha saúde, sou eu que mantenho a minha saúde, meu coração, eu fico o tempo todo assim, bate, bate, e ele bate. Não dependo de Deus. Minha respiração, eu fico o tempo todinho pensando se eu estou respirando. Vocês fazem isso? Já notaram? Vocês estão respirando agora, alguém está pensando na respiração? Quem é que mantém nosso pulmão funcionando? Vai falar que é uma força oculta? É Deus. Então, dá o dízimo àquele que acha não, né? Que tem consciência que recebeu de Deus. Por isso, vocês crianças, também tem que dar o dízimo. Criança também. Claro que na proporção. Vocês não recebem nada de Deus, não? Recebem através dos pais. Deus cuida das crianças através dos pais. A gente não fala assim, coisa boa que é ser criança, não tem dívida para pagar, então melhor ainda. Só tem essa dívida com Deus. Pode dar sim. Na hora que, quando o Padre Volim avisar de fazer o cadastro, faça o favor, as crianças também. Dizimista mirim, pode botar teu nome se você quiser. Dá o dízimo. A não ser que você não receba nada de Deus. Coroinha também, não é? Pode dar o dízimo. Reconhecimento pelos dons recebidos de Deus. Para quê? Para que o dízimo? 3 finalidades, já para a gente ir terminando. O dízimo tem primeiramente uma finalidade religiosa. Através do dízimo, nós estamos ajudando, estamos nos comprometendo com a manutenção, com os gastos referentes à igreja, em todos os sentidos. Para nós aqui é muito concreto de entender isso, né? É só olhar para a igreja, não é? Para construir a igreja, como? Através do dízimo. Para manter a igreja, o dízimo. Os bancos, padre, isso está enganado, esses bancos aqui não foi dízimo não, eu paguei. Por que foi feita a campanha do banco? Porque o dízimo não cobre todos os gastos. Muito simples. Se todo mundo, se o dízimo da paróquia fosse proporcional aos gastos, não precisava ter campanha nenhuma. Porque a finalidade do dízimo é essa finalidade religiosa. A manutenção do templo, os gastos da igreja. Imagina a conta da luz aqui, quanto que não deve ser, não é? Os gastos da igreja. Pagar pessoas que têm que limpar a igreja, não é? As coisas do altar, que são caras, e eu acho um absurdo o preço de certas coisas. Não é que Deus não mereça. Vai comprar um cálice, um preço fabuloso. Não é que Deus não mereça, mas às vezes aquele objeto não vale isso. Existe exploração disso também. Infelizmente tem. Mas é com o dízimo que se cobre esses gastos, finalidade religiosa. Por isso que normalmente, eu até dei a sugestão para a Padre, a sugestão minha, não é que tem que ser assim, o dízimo a pessoa traz e entrega. Porque é o seu sacrifício. Todo mundo reza junto à oração, depois traz
ou aqui, ou no meio da igreja, mas você tem que sair do seu lugar, tem que fazer alguma coisa. Não é passar lá na porta da igreja, joga na urna e vai embora. Não, leva diante do altar. Ah, padre, mas aí vai ter gente que vai ficar com vergonha. Vergonha vai ficar quem ficar no banco e não trouxer o seu dízimo. Esse vai ficar com vergonha. Esse vai ter direito de ter vergonha. Agora a pessoa vir aqui trazer o seu sacrifício, ter vergonha? Não. É um motivo de alegria, de santo orgulho, de poder fazer esse sacrifício. Poder dizer, esta importância representa, Senhor, o meu reconhecimento e o meu amor. Feliz quem pode fazer isso, não é? Então, a maneira de entregar como uma pequena procissão é para lembrar isso. Não é que tem que ser assim, não. Você prefere passar lá na porta da igreja, colocar na urna? Pode. Quer pagar no banco? Paga. Como você achar que é mais fácil. Mas tem esse caráter religioso, não é? Que é um sacrifício. E por isso que em geral se faz, ao menos depois da missa, unindo também essa nossa oferta no sentido de oblação, de entrega. Então, finalidade religiosa. Segunda finalidade do dízimo, finalidade caritativa social, ajudar o próximo. Através do dízimo, a paróquia pode ter uma série de obras sociais. O Padre Voli avisou na missa de manhã, deve avisar daqui a pouquinho, a missa da creche, que vai ter. O que é a creche? É uma obra de caridade, que a paróquia sustenta. Como? Através do dízimo. Olhem, se uma paróquia não consegue fazer nenhuma obra social para ajudar o próximo e é mandamento de Deus, é sinal que essa paróquia, as pessoas, ao menos no geral, não estão conscientizadas de devolver a Deus aquilo que Deus lhes deu, de retribuir a Deus. Quando a gente precisa ficar o tempo todo pedindo dinheiro do governo para poder fazer o bem, não é bom sinal. Dar esmola com o dinheiro dos outros é muito fácil, não é? E o dízimo é isso, é uma maneira muito fácil. Ah, padre, eu fico com medo de ajudar uma pessoa e às vezes ela não está precisando. Então, através do dízimo, o que você quer dar, agora sim, esmola, porque vai ser dirigido para um pobre, vai ser bem empregado, com critério, não é? Então, a finalidade caritativa. E a terceira finalidade do dízimo, finalidade missionária. Olha que bonito. O que é a finalidade missionária do dízimo? Através do dízimo de todas as paróquias, é que, por exemplo, é feita a manutenção da cúria, da nossa administração apostólica. Uma parte do dízimo de cada paróquia é canalizada para a manutenção do seminário. Quando, por exemplo, vai ter um retiro, não é? Vai vir, por exemplo, um padre vai vir pregar. Como é que vai pagar a viagem desse padre? Quem é que vai pagar? É todo mundo que paga. A gente pode dizer que não foi ninguém, porque não pesou para ninguém, mas ao mesmo tempo é todo mundo, porque sai do dízimo. E com isso nós estamos envolvidos na vida da igreja, na vida da paróquia, não é? A casa das irmãs, já imaginaram que alegria para nós podermos dizer, eu, através do meu dízimo, ajudei a fazer a casa das irmãs, pessoas que abraçaram essa vida tão bonita de consagração a Deus, abriram mão de ter o seu salário, a sua vida, para se dedicar a Deus, ao próximo, aos pobres, aos velhinhos, às crianças. É a finalidade missionária do dízimo. Onde que nós damos o dízimo? Na nossa paróquia. Se houver aqui na igreja alguém que não é aqui dessa paróquia, deve dar o dízimo onde? Na sua paróquia. O dízimo nós damos na nossa paróquia, porque é o nosso vínculo com a paróquia. Não é certo você ir na paróquia do outro, dá o dízimo para cá. Não cobiçar as coisas alheias. Se você é de outra paróquia, você vai dar naquela paróquia. É a sua paróquia, é onde você recebe os sacramentos, é onde você frequenta, você usa o banco, você usa a luz. A paróquia está a seu serviço, no bom sentido, não é? Então é na paróquia que a gente dá o dízimo. Para terminar, nós poderíamos dar 2 exemplos de como que uma pessoa pode se comportar diante de Deus. 2 pessoas que fizeram uma oferta a Deus. Uma Deus aceitou, a outra não. E o mais interessante é que eram 2 irmãos. Portanto, 2 pessoas muito próximas, mas que fizeram de uma maneira muito diferente. 2 rapazes, 2 jovens. Um se chamava Abel. E ele ofereceu a Deus, ele tinha rebanho, ele era pastor. Ele oferecia a Deus o melhor do seu rebanho.
Por que ele fazia isso? Porque ele não gostava da ovelhinha dele? Duvido que não gostava. Porque ele não gostava do carneirinho mais bonito, mais gordinho que ele tinha? Ele não gostava? Duvido. A pessoa que lida com o animal gera um vínculo, né, com o animal. Duvido que ele não gostava. Por que ele fazia isso? Porque ele queria expressar, através disso, o amor que ele tinha a Deus. Que Deus merecia muito mais do que aquilo que ele gostava. Já o irmão dele fazia diferente. O irmão dele era lavrador. Então plantava as coisas, colhia batata, colhia fruta, colhia laranja, não é? Então o irmão pegava lá, essa batata aqui tá boa não, bota para cá. Essa laranja aqui e essa aqui é azeda, bota para cá. Aí pegava aquela batata meio passada, aquela laranja azeda, aquela fruta bichada, aquela verdura que não ficou com a folha muito dura, pegava aquilo tudo. Senhor, eis aqui a minha oferta. Não vai servir para nada mesmo, estou dando para o Senhor. E diz o livro do Gênesis, Deus olhou para o sacrifício de Abel. E é interessante que na missa o padre sempre reza assim: Senhor, aceitai esse sacrifício como o Senhor aceitou o sacrifício de Abel. Em nenhum lugar se fala do sacrifício do irmão dele, Caim, porque Deus fez assim, ó. Quero nem ver. Deus disse para Caim, como se dissesse: isso aí você fica para você. O pior, o estragado, o azedo, o que está bichado, fica para você. Se você acha que é isso que eu mereço, eu não quero isso não. Então, é para a gente se perguntar: como que nós fazemos o nosso sacrifício a Deus? Com espírito de Abel, coração generoso, coração reconhecido, reconhecendo que tudo vem de Deus, ou com o espírito de Caim? Tira só esse pouquinho aqui, né? Também o padre está pedindo demais, toda a missa é a mesma história. Dá isso aqui. Sobrou esses 50 centavos aqui, bota na coleta lá. Ou então pega a mão, bota assim vazia na coleta e tira de volta. Ninguém viu se eu coloquei, né? Qual é o nosso espírito? Qual é a nossa maneira de fazer a doação? Não é que tem que ser muito, hein? Jesus elogiou aquela pobre viúva que deu muito pouquinho, mas ela deu de coração, ela deu na proporção que ela tinha. É na proporção, por isso que não tem uma taxa fixa. Pensamos então, meus irmãos, a Nosso Senhor que nos faça entender esse mandamento. Eu peço desculpas aos senhores se me excedi, se faltei ao respeito com alguém, dizendo que não tenho coração generoso, mas não foi essa a intenção. A intenção era aproveitar esse domingo para abrir o nosso coração para essa verdade. É um mandamento. Como o primeiro mandamento é ir à missa, o quinto mandamento é o dízimo. E é uma ordem que Deus repete várias vezes na Escritura, mas que seja feita. E vamos terminar com a mesma citação, como São Paulo diz. Aqui está o resumo do catecismo sobre o dízimo. Cada um dê conforme o impulso do seu coração, a generosidade do seu coração, sem tristeza, nem constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.